A voz de seu projeto chegando até seu público. Cláudia Akiko Locuções. Contato na descrição. Fala galera, o Universo Evangelion está começando e é o seguinte, o vídeo de hoje talvez seja a resposta para todas as perguntas de Evangelion. Isso porque galera, hoje a gente vai tocar no assunto da teoria das cordas, a gente vai envolver as dimensões em Evangelion. Foi teorizado que existem 10 dimensões e também a 11ª dimensão, a dimensão M. E por incrível que pareça, tem tudo a ver com o Evangelion e talvez todas as respostas estejam nas dimensões. Tá ligado? Esse é um assunto bastante interessante e tem tudo a ver com o Evangelion, então vem comigo que hoje a gente vai estudar isso a fundo. Sentei, juntei os quebra-cabeças e agora a gente vai chegar em uma possível solução para entendermos como que funciona Neo Genesis, Rebuild e principalmente o que vem pela frente de Eva 4.0. Galera, é o seguinte, nesse vídeo, além da gente abordar a teoria das cordas, nós também iremos abordar as falhas do infinito. Se eu vou abordar as falhas do infinito, eu preciso dar créditos total ao Thiago Holanda. Caso você não conheça, o Thiago Holanda é uma figurinha carimbada que de vez em quando aparece aqui com suas teorias que ele desenvolve com o passar do tempo. Não é brincadeira, pois ele desenvolve muito mais teorias do que eu. Inclusive já até ajudou na construção de algumas teorias e da solução sobre elas aqui no canal ao longo dos anos. Então esse vídeo vai ser abordado dentro também da teoria das falhas do infinito do Thiago Holanda. Então, Thiago, se você estiver me assistindo agora, você foi acreditado mais uma vez. Bora então, vamos lá. É o seguinte, existem então catalogadas 10 dimensões e uma dimensão M, que é a 11ª dimensão. Mas o que é exatamente dimensão? Provavelmente você já deve ter ouvido alguém falar que nós estamos vivendo na 3ª dimensão. E por quê? Como assim 3ª dimensão? De que forma a gente consegue viver numa dimensão sem saber que a gente pode ir para outra? A limitação da 3ª dimensão impede que você vá para as outras por diversos motivos e mecanismos, entre elas a própria evolução humana e a nossa limitação. Mas eu vou explicar para você de forma bem descomplicada por que estamos vivendo na 3ª dimensão e por que nós conseguimos ir até no máximo a 4ª dimensão. Dimensões propriamente ditas são lados que o ser humano consegue ver, perceber e identificar. Um exemplo é essa caneta aqui, por exemplo. Ela está em uma linha reta, logo ela está em uma única dimensão. Isso porque você só consegue ver esta parte dela. Sendo então uma dimensão muito limitada. Não só porque é a primeira, mas é porque ela realmente é limitada. No entanto, se você pegar essa mesma caneta e virar ela de lado, você já tem a 2ª dimensão dela. Então você descobre que ela não é apenas um ponto fixo, mas ela tem um outro lado dela. O exemplo mais simplificado que você pode utilizar na sua casa é um quadrado. Lá você vai encontrar diferentes dimensões. Ok, então expliquei o que é a primeira e a 2ª dimensão. Agora tem a 3ª dimensão. Agora na 3ª dimensão que as coisas ficam bastante interessantes. Agora a lei da 3ª dimensão, galera, se baseia no espaço, massa e profundidade. Vamos na caneta de novo. Essa caneta tem uma dimensão aqui, 2 dimensões aqui. Só que se você virar ela de lado, você vai ver que ela tem um tamanho, uma massa e logo também tem uma profundidade, porque quando você coloca ela e coloca em algum lugar, ela vai ocupar um espaço. O espaço dela pode ficar limitado ou maior. Se encontramos na 3ª dimensão porque tudo que o olho consegue ver tem um espaço, massa e profundidade. Você anda na rua, você encontra os carros, os postes, as árvores e todos os objetos que você pode ver e entender, você vai encontrar diversas dimensões desse mesmo objeto. Porém, são sempre 3 dimensões. No entanto, a 3ª dimensão tem uma limitação, gente. A limitação dela é o tempo. Na 3ª dimensão, o tempo limita várias ações, porque tudo exige um tempo para acontecer. Você planta, existe um tempo para a árvore crescer. Andando de um lado para o outro, exige um tempo para você chegar de um lado para o outro. A própria vida humana na 3ª dimensão tem um tempo. Nascimento, crescimento e morte. Já a partir da 4ª dimensão as coisas começam a ficar bem interessantes, porque nós podemos chegar lá e ela está exatamente aqui
no pensamento. Na quarta dimensão, a noção de tempo não existe. Isso porque a velocidade de nossos pensamentos é incalculável. Nós simplesmente pensamos. Até, de certa forma, é um conceito filosófico, mas de fato é considerado uma dimensão. Sendo assim, então, a quarta dimensão transcende o ponto físico, que está na terceira, e vai para o nosso imaginário, onde o tempo não se faz questão. E agora a gente ajunta todas essas informações e vamos colocar em prática em Evangelho. Eu disse agora há pouco que o Evangelho se passa na terceira dimensão, similar a nós. Mas não significa que seja a mesma realidade, que não é, e também não significa que ela seja menos evoluída, que não é. Para que essa teoria prossiga com mais sentido, a gente tem que entender que o que acontece em Evangelho, embora seja o planeta Terra, embora as pessoas que estejam ali são parecidas com seres humanos, que na verdade não são, é uma raça chamada Lilies, não significa que elas estejam exatamente na mesma realidade que conhecemos, mas elas fazem parte sim da terceira dimensão, porém de uma outra realidade. E aqui eu faço um adendo muito importante, vai estar aí no card o link aonde eu digo para vocês aonde que Rebuild se torna a continuação de Neo Genesis, porque tem tudo a ver com o que eu vou falar aqui. Sendo assim, então, na terceira dimensão da realidade de Neo Genesis Evangelion, possibilitou que criaturas que estão além da compreensão dos Lilies existissem. A criatura principal dessa existência e progenitora de tudo é a raça ancestral. Também tem vídeo aqui no canal, vou deixar aqui no card para vocês entenderem melhor, porque também está dentro desse assunto. Seres que esses poderiam se comparar a deuses criadores. Aqui já coloco em evidência que a raça ancestral provavelmente pertencia a uma outra dimensão, sendo a 10ª. Seres que têm capacidade de criar coisas e vidas e moldar começam a partir da 8ª dimensão. Isso porque, a partir da 6ª e 7ª dimensão, você consegue fazer viagem, espaço e tempo. Se são seres da 8ª dimensão, então o tempo para eles é brincadeira de criança. E se são seres da 8ª dimensão, significa que a viagem no tempo para eles é, de fato, muito mais do que possível. E agora que a gente vai entrar nas falhas do infinito, porque as coisas agora começam a ficar um pouco complicadinhas. O que exatamente são as falhas do infinito? Bom, primeiramente ela foi citada no filme Rebuild of Eva 3.0. O Shinji não concluiu o terceiro impacto e por conta disso se criou falhas chamadas de falhas do infinito lá no central do dogma. Trata-se de uma densa energia vermelha que é resultado justamente desse impacto causado. Acontece que essa densa energia vermelha também está presente onde aconteceu o segundo impacto, tanto em Neo Genesis, tanto em Rebuild, no mesmo local do planeta Terra, lá na Antártida, contém uma falha do infinito. Ali, gente, é inabitável. Sem falar que vendo pelo ponto de fora, dá para perceber que a Terra ficou com uma mancha avermelhada. Esse é um ponto muito misterioso. O que se sabe o que acontece é que quando há um impacto, cria-se essas falhas do infinito. É exatamente desse ponto que a gente começa a amarrar a teoria e começar a dar sentido a ela. Essas falhas provavelmente estão rompendo o espaço e o tempo, ligando algumas realidades. Galera, faria todo o sentido que simplesmente a gente imaginar que Rebuild é uma continuação de Neo Genesis de uma realidade alternativa. Porém, as falhas estão forçando isso a acontecer. Obviamente que a teoria das cordas também simplifica o fato de que uma decisão também se cria outras realidades. Alcances magnânimos para a raça humana são coisas que saem da terceira dimensão, como por exemplo, para a 5ª e 6ª dimensão se dá a possibilidade de você poder viajar no tempo. Porém, até mesmo em Evangelion isso é impossível de fazer a não ser o terceiro impacto. Se as falhas do infinito são vestígios dos impactos, significa então, em teoria, que dá-se possibilidade de passar de 5ª e 6ª dimensão em espaço e tempo. O que eu estou querendo dizer para vocês é que, de alguma forma, os acontecimentos que acontecem na terceira dimensão, com as falhas do infinito, elas começam a saltar de dimensão para a 4ª, a 5ª e a 6ª dimensão, fazendo que múltiplas histórias de Evangelion estejam acontecendo ao mesmo tempo e se cruzando. Isso daí, galera, daria para imensas possibilidades da gente construir as continuações e até mesmo os prólogos. Se em Eva 4.0 acontecer de fato o 4º impacto, a gente vai poder entender como funciona a instrumentalidade em Rebuild of Evangelion. Agora é o seguinte, o que
que me reforça essa teoria, por mais absurda que ela possa ser? É uma coisa que simplesmente nunca foi passado batido nem por erro, jamais, que é a Ray Quantum. Evidentemente a Ray Quantum consegue viajar no espaço e no tempo. O vídeo da Ray Quantum também aqui no card, é importante para você ter uma base. E sim, temos aqui no canal um vídeo da Ray Quantum dividido em 3 partes. Tanto em Neo Genesis quanto em Rebuild nós temos a presença da Ray Quantum. E sim, isso foi feito de forma muito bem pensada. E eu realmente espero muito que em EVA 4.0 a gente tenha mais uma vez a presença da Ray Quantum. Ou que dê um leque de possibilidades para a explicação da existência dela. Seguindo então pela teoria das cordas, a Ray Quantum consegue transitar com muita facilidade na terceira dimensão de Neo Genesis e também na terceira dimensão da realidade de Rebuild. Mas para isso acontecer, Ray Quantum tem que transcender da quarta dimensão, indo para a quinta e para a sexta. Essas são as dimensões principais do espaço e do tempo. Se eu mantenho então a afirmação que a Ray Quantum foi colocada de forma pensada, a melhor forma para acabar Evangelion 4.0 é simplesmente anulando as realidades e deixando apenas uma.